Shalom, shalom, shalom. Deus abençoe, meus amados e preciosos irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para mais um Evangelho Pleno. 5 anos depois, né? Passaram-se muito tempo, mas o único culpado aqui é o Délio. Fala amém, Délio, eu sou culpado. Amém. Délio é o único culpado que nos tudo tem que ter sempre o culpado fica o Délio. E estamos aqui mais para um Evangelho Pleno, o último e único que nós tivemos. Nós falamos sobre a estátua de Daniel. Então, neste Evangelho Pleno, nós queremos falar de um tema muito importante, um tema que define muito a maneira como cada um de nós enxerga as Escrituras, um tema que é central de uma doutrina muito importante, que é a Santíssima Trindade. Bem, antes de mais, nós começamos a nos debruçar alguma coisa sobre a Santíssima Trindade, nos é necessário perceber o que é a Santíssima Trindade. Embora que eu creio que todos vocês sabem, né? Todo mundo aqui sabe o que é a Santíssima Trindade. Católicos, não católicos, protestantes, pentecostais, todos nós sabemos o que é a Santíssima Trindade, porque é um tema de muita importância e que divide muitas águas. A Santíssima Trindade é a doutrina ou é a crença que suporta a ideia de 3 pessoas distintas e um único Deus agindo sobre elas. Pessoas coiguais, mas distintas. Coiguais, distintas, é a Santíssima Trindade. E o nosso objetivo nesse vídeo é que você possa perceber se essa doutrina realmente é bíblica ou herética. Nós sabemos que em toda a Bíblia nós não encontramos o termo Trindade, mas é muito defendido, é muito difundido. Então nosso objetivo é que no final desse vídeo você possa perceber se é bíblico ou se é herético. Bem, começando assim então, a primeira vez que o termo Santíssima Trindade, ou termo Trindade, foi utilizado foi lá no finais do século II, por um homem chamado Tertuliano. Tertuliano usou o termo Trinitas, que diz que Deus é uma substância diluída em 3 pessoas. Foi o primeiro homem a usar lá no século II, finais do século II, já próximo do século III. Ele usou esse termo porque já era uma ideia que se difundia no meio da igreja. E Tertuliano, nos seus escritos, ele usou esse termo. Foi a primeira vez em toda a história que nós vimos esse termo Trinitas, Trindade, a ser difundido. Mas agora nos é necessário perceber também quem foi este Tertuliano, porque ele usou o termo, é necessário saber se essa pessoa que usou o termo, quem foi. Tertuliano foi um católico, vamos apedrejar, porque vamos dizer, não, mas irmão Wilson, você vai falar se finais do século II, nós estamos no século IV, a Igreja Católica lá do século IV, Niceia. Muitos defensores, muitos estudiosos da Bíblia defendem isso, muitos escritos defendem isso, e a Bíblia nos ensina que as 2 sementes crescem juntas. Quando foi semeado o trigo, também foi semeado o joio. Por isso é que a história da igreja e a história do catolicismo se misturam. Se você buscar a história da Igreja Católica, a história do catolicismo, a história da igreja cristã primitiva e a história do catolicismo, você vai ver que tem uma mistura. E são muito idênticas, ninguém consegue diferenciar, você não consegue dissociar, porque eles são muito semelhantes. E Jesus disse que simplesmente pelo fruto é que nós iríamos nos conhecer. O trigo e o joio são muito... Você quando vê uma planta do trigo, uma planta do joio, você não consegue diferenciar. É muito igual. Quando é que surge a diferença? Quando há fruto. Que você repara que o joio se dobra, se prostra por causa do peso da semente. Desculpa. O joio permanece de pé. O joio não se dobra. Agora, o trigo, por causa do peso da semente, o trigo se dobra, ele se prostra, mostrando adoração. Então, a verdadeira igreja, a Igreja Católica, elas crescem juntas, só que a verdadeira igreja depois ela se dobra, ela se prostra ao Evangelho, enquanto uma permanece firme e orgulhosa nos seus dogmas e nas suas doutrinas. Então, esse Tertuliano foi um católico e ele separou-se da Igreja Católica em 206 depois de Cristo e ele creu numa crença chamada de montanismo. Ele em 206 depois de Cristo, ele começou a crer numa religião chamada montanismo, que não cria no perdão dos pecados graves, era algo bem radical. E ele começou a crer nisso. E Tertuliano, depois de um certo tempo, também deixou de crer no montanismo, né? Importante realçar que Tertuliano também foi africano. E Tertuliano, ele depois de crer no montanismo, depois não estava satisfeito com o montanismo, ele criou a própria igreja dele. Tertuliano abriu a sua própria igreja, teve a sua própria religião, os tertulianos.
Então nós conseguimos mais ou menos ter uma ideia de quem foi o Tertuliano. Mas você vai dizer, não, mas mano Wilson, tu estás a falar assim do Tertuliano, um pai da igreja. Você vai dizer que ele foi herético, que ele criou a igreja dele. Estás a fazer essas insinuações acerca do Tertuliano, um pai da igreja. Eu não sei se você é pentecostal, se você é batista, metodista, católico, não sei qual é a tua denominação religiosa, mas deixa-te dizer que Tertuliano, Inácio de Antioquia, Clemente de Roma, Agostinho de Hipona, todos eles, nenhum é pai da igreja. Está errado esse conceito. Os verdadeiros pais da igreja são os apóstolos, pois foram eles que começaram com a história da igreja. Lá em Atos 2, se você recuar, essa história de pais da igreja, isso tudo está errado, isso tudo é o diabo a querer vir nos colocar coisas na cabeça. Os verdadeiros pais que receberam a obra de Cristo e difundiram o cristianismo são os apóstolos. Então Tertuliano não é pai nenhum da igreja de coisa nenhuma. Amém? Voltando para a Trindade. Então, já naquele tempo havia muitos debates acerca da Trindade, acerca da divindade de Cristo, e havia muitos debates. E esses debates levaram a uma coisa chamada Concílio de Niceia, em 325 depois de Cristo, no século IV. Tá vendo? Nós estamos a ver que essa Trindade não começou lá no princípio. Nós estamos a ver que isso é coisa do século II, século III, século IV. Século II quer dizer quase 200 anos depois do nascimento de Cristo. E lá no Concílio de Niceia, por causa de Ário dizia que Jesus não era coigual ao Pai, que ele era inferior ao Pai. E foi chamado de herético. Não, eles são coiguais. E debateram-se. E saiu o credo niceno. E eles no credo niceno, eles trouxeram a divindade de Cristo. E Jesus é igual, está na mesma autoridade que o Pai. E terminou assim o Concílio de Niceia. Mas no Concílio de Niceia a Trindade não estava totalmente desenhada. E não havia muitos debates aí. Então eles depois foram para o Concílio de Constantinopla, em 381 depois de Cristo. E lá no Concílio de Constantinopla, eles tiveram o credo niceo-constantinopolitano, que é o credo que veio culminar, veio oficializar a doutrina da Santíssima Trindade. E eles no credo niceno fizeram algumas mudanças, eles adicionaram a parte do Espírito Santo, porque não tinha o Espírito Santo no credo niceno, mas nesse credo renovado eles puseram e creio no Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e os Filhos é adorado e glorificado, Deus de Deus, Rei. E eles já puseram essa parte no credo niceno de Constantinopla. E assim, depois, anos mais tarde, Agostinho de Hipona, ele veio trazer a parte filosófica da Trindade, dizendo que reflete o amor e a comunhão de Cristo. Uma coisa muito bonita, uma coisa bem desenhada. E assim foi oficializada a doutrina da Santíssima Trindade. Mas aquilo continuou a ser alvo de debate. Havia muitos debates porque não tinha nenhum versículo direto que falava sobre a Trindade. Tudo eram versículos indiretos. E as pessoas eram obrigadas a fazer várias conclusões e fazer várias ligações e tudo mais. E até hoje nós estamos assim. Não tem nenhum versículo direto. Não, tem um. Em toda a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, nós só encontramos um versículo que fala diretamente sobre a Trindade. Que defende, que confirma a Trindade. A doutrina da Santíssima Trindade. A doutrina católica. Vamos ler? Vamos embora? 1 João 5, 7 e 8. Diz assim: porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E os três são um. Aleluia. E três são que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. Estes três concordam em um. Bem, nós lemos aqui 1 João 5, 7. E está aqui escrito. E eu gravei esse vídeo. Eu pedi para fazer esse vídeo porque quando eu estudava, eu me deparei com esse versículo bíblico. E quando eu fui meditando, investigando, estudando, vendo vídeos e tendo revelações, porque revelação, meu irmão, não é só você sonhou com um anjo. Eu também ouvindo pregações, lendo. E Deus vai falando contigo no coração. E eu descobri uma coisa chamada coma Joanus, ou Johannes, ou seja, vírgula de João.
Essa vírgula de João, dele vai colocar aqui as várias Bíblias, as várias traduções. Existem traduções que não têm o coma Johannes, a vírgula de João. Existem traduções que estão entre parênteses, a vírgula de João. E existem traduções como esta minha, que não tem nada. Não faz menção de nada. E por que desse coma Johannes? Ou o que é esse coma Johannes ou vírgula de João? Essa parte que diz. Ele começa. Porque são os três o que testificam. No coma Johannes, que é a parte que está entre parênteses em algumas Bíblias e outras não está, é que vem escrito: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são que testificam na terra. Então, essa parte não aparece nos manuscritos gregos antigos do Novo Testamento. Não está lá. Todos os manuscritos antigos do Novo Testamento não aparecem. Nas traduções bíblicas baseadas nos antigos escritos do grego, do Novo Testamento, não está lá. E o que acontece? Quando se criou o Novo Testamento, teve-se um compêndio de livros chamado Textos Receptos, que é textos recebidos. E essa primeira edição do Texto Receptos, se a memória não me engana, foi em 1516, que um homem chamado Erasmo, de Roterdão, teve. Ele não incluiu o coma Johannes, porque não tinha nenhum fundamento, não tinha nenhum livro grego antigo que incluía. A sua segunda versão, em 1519, também ele não incluiu, porque não havia nenhum manuscrito grego antigo fidedigno que tinha o coma Johannes. Fazia-se menções, mas porém não estava escrito. Mas já na terceira edição, em 1522, ele incluiu. E esse texto Receptos é a base da nossa tradução João Ferreira de Almeida, King James e várias outras. É que se usou como base. Mas a João Ferreira de Almeida atualizada já não aparece isso. Aparece entre parênteses. E as versões antigas do King James nem aparecem. Então, por que Erasmo não incluiu no primeiro, na segunda e incluiu na terceira? Porque Erasmo estava debaixo do tempo da autoridade da poderosa Igreja Católica. Ele não incluiu, mas ele foi pressionado politicamente e teologicamente a incluir. Por quê? Porque não tinha nenhum versículo na Bíblia claro para falar sobre a Santíssima Trindade. Não tinha. Não tinha nenhuma ferramenta para os católicos usarem em debates para poderem defender essa doutrina da Santíssima Trindade. Não existia isso. E esse coma Johannes, ele começou primeiramente como um rascunho nas margens, marginal à Bíblia, comentários da Bíblia. E depois ele foi obrigado a colocar como parte oficial dos textos receptos. E se ele não colocasse, ele estava a ser acusado de enfraquecer a igreja, de estar contra a igreja. E naquele tempo era muito perigoso você estar contra a igreja católica. Poderia ser perseguido, morto e acusado. Devido ao poder que a igreja tinha naquele momento que Erasmo juntava esse coma Johannes. E foi desse jeito que hoje nas nossas Bíblias é aparecida essa parte. No céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra. Porque antigamente era, porque três são os que testificam, o Espírito e a água e o sangue, e estes três concordam em um. Isso estava muito correto, mas havia necessidade de se justificar a Trindade. E a Trindade, como nós vimos aqui, foi se construindo ao longo do tempo. E eles que foram condenando Ário, porque Ário defendia que Jesus não era coigual ao Pai, era inferior ao Pai. E hoje nós vimos uma doutrina que dizem que são coiguais, mas na realidade não é isso que se defende. Porque diz que Deus Pai é a primeira pessoa, Deus Filho é a segunda, Deus Espírito Santo é a terceira, mas são coiguais. Mas se eu digo que o Espírito Santo é a primeira pessoa, Deus Pai é a segunda e Jesus é a terceira,
você é apedrejado. Diz que são coiguais, mas há uma hierarquia, há uma ordem do primeiro, segundo e o terceiro. E essa é a doutrina que causa muitas divisões, que causa muitas separações e que mudam por completo toda a maneira de nós enxergarmos a Bíblia. Então espero que com este vídeo você possa chegar às tuas conclusões. Desde onde surgiu a doutrina da Trindade, como surgiu, de que forma foi difundida e como ela foi obrigada a constar nas nossas Bíblias. Eu creio que a história fala muito de si e a partir da história você pode tirar as suas conclusões. Não importa a tua igreja, não importa que igreja você frequenta, é uma doutrina muito difundida. A Reforma, infelizmente, não tirou essa doutrina do nosso meio, mas você pode investigar. Pode ir para a história, tem links, pode ir para Google, investiga como a Johannes, pode ver isso tudo. Está tudo na história, está tudo registrado, simplesmente questão de você investigar e vai chegar nas mesmas conclusões que eu cheguei. Que Deus possa te abençoar, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre ti, que realmente este vídeo possa te ajudar a compreender melhor as Escrituras. Não sei quando é que vai ser o próximo, mas que Deus te abençoe. Shalom, a paz.